Beleza, gente? Vocês foram lá, deram uma olhada. Agora, teve a aula. O que tem que ter depois? Aquela revisãozinha básica, né? Então, vamos lá para a nossa revisão. Começando aí, né? Aula 43.2 é a revisão da aula 43. Então, energia mecânica, parte 4. O que nós falamos aqui? Nós falamos de conservação de energia. Falamos de trabalho, energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica, que é em relação a algo que tem elasticidade, mola, liga e tudo mais. Falamos de forças conservativas como cujo trabalho não depende do caminho. Então, se você sempre observar essa situação, o trabalho ele não vai depender desse caminho. Como assim? Você vai depender apenas do deslocamento, né? Então, o trabalho ele vai estar relacionado, o trabalho de A para B é igual o trabalho no caso aqui, energia potencial em A menos energia potencial em B, quando nós falamos de energia potencial. Não depende do caminho. As forças dissipativas, um exemplo, né, cujo trabalho depende do caminho, não existe, né, energia potencial relacionada, porque você vai acabar perdendo e não vai ter como calcular. Como ficaria? Como você saberia? Porque você ia dizer assim, se aqui eu tenho tanta energia, alguma coisa aconteceu, então esse tipo de energia foi dissipada. Então, se você está fazendo um cálculo e não bateu a energia total naquele outro ponto, o que você vai dizer? Eu perdi alguma energia em alguma parte aqui, aonde foi em determinada parte ali que você vai encontrar, certo? Vamos continuar. Então, sempre pensando, energia, quando ela não é conservada, fala em forças dissipativas que não entram aqui, uma delas é o atrito, né? O mais comum. Conservação de energia mecânica. Como que eu vou falar dessa conservação? A energia mecânica total, ela tem que se conservar. Então, se eu tenho energia potencial, essa energia mecânica total, ela é a potencial mais a energia cinética. A soma das duas tem que dar minha energia total. Não pode ser diferente. Então, você tem o que? O princípio da conservação da energia. A energia pode ser transformada, olha só, transformada essa energia de uma forma em outra, mas não pode ser criada nem destruída. A energia total, ela é constante. Não pode ocorrer aí o desaparecimento dessa energia. Essa energia tem que se manter constante. Então, pessoal, o que nós sempre vamos estar repetindo, a energia num ponto tem que ser igual a energia naquele outro ponto. Qual a energia? Energia total, a soma de todas as energias, certo? Pensando que não dissipa, né? Porque sempre vai dissipar, mas para ficar mais fácil os cálculos, nós vamos considerar que ela no caso, se mantém constante, beleza? Então, agora vocês vão lá para as atividades, daqui a pouquinho nós voltamos, vamos lá? Belezinha, fizeram as atividades, tinha uma questão ali meio grande, né, gente? Mas vamos lá, vamos fazer com calma, analisar, usar um pouquinho de matemática, relembrar aí o método de Bhaskara, mas é uma questão bem legal. Ela é grande, trabalhosa, não é uma questão tão difícil. Tem questão difícil, é aquela que tu não tem nada, tu tem que sair garimpando ali até chegar na resposta. Mas vamos começar? Então, a primeira questão, olha só, tirando as dúvidas aí. Eu tenho um objeto e vou soltar esse objeto. O objeto está a 2 metros de altura e vai cair em cima de uma mola de 80 centímetros, que é 0,8 metros. Qual é a ideia desse experimento? Pessoal, você vai pegar um objeto, soltar, ele vai cair, bateu na mola. Quando ele chega na mola, a mola vai amortecer a queda dele e vai comprimir um pouco até um certo ponto. É essa a ideia do experimento, soltar um objeto a 2 metros, bateu na mola de 80 centímetros, ela vai
ceder um pouco, beleza? Vamos lá. Então, olha só. O FG, né? Um bloco de massa igual a meio quilograma é abandonado em repouso 2 metros acima, olha só, 2 metros acima de uma mola que está na vertical. De comprimento 0,8 metros, 80 centímetros, certo? E constante. E a constante elástica é igual a 100 newtons por metro, conforme o diagrama está mostrando, certo? Tudo certinho, 2 metros de altura até a mola 0,8 metros, um bloco de meio quilograma. Então, a mola será pressionada quando for atingida pelo bloco, lógico, né? Ela vai amortecer e vai comprimir. Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o menor comprimento que a mola atingirá será em metros de, olha só, qual é a altura que essa mola vai ficar após o impacto. Vamos dizer assim que ela chegue aqui, ó, aqui com o bloquinho em cima. Então, qual será essa altura que eu estou querendo achar aqui? Hein? Vamos ver lá, então. Só que aí vocês vão ver que eu não vou achar necessariamente a altura de entrada, né? Vou fazer de uma forma diferenciada aí. Bom, vamos lá. Observe a figura ao lado. Olha aí. Todo o esquema. 2 metros de altura, ponto A, ponto B aqui, ó. Aqui está o ponto B, aqui está o ponto A. Vou colocar bem direitinho. Tá. Quando o objeto bater, analise o seguinte. Ele vai distender X. Ele vai comprimir, ou distender não, desculpa, comprimir essa mola em X. Quanto? Eu vou calcular esse X, só que entenda uma coisa, a minha resposta é Y. Como assim, professor? Pessoal, olha só, se o bloquinho está caindo, quando ele bate ali, ele comprime um pouco. Só que a pergunta, olha como é, a pergunta não é o tanto que vai comprimir. A pergunta é, que tanto vai ficar esse bloco do chão? Qual a altura, né? Então, vamos voltar lá rapidinho? Então, olha só o que pergunta aqui, ó. Qual o menor comprimento que a mola atingirá? Então, é o comprimento da mola. Não é o tanto que é. Então, olha só, entendeu? Comprimento. Se a mola está aqui, ela faz isso. Qual o comprimento dela aqui? Qual a altura dela? Não é o tanto que ela comprimiu, mas eu vou usar esse pedacinho. Se eu sei que tem 80 centímetros, depois eu só faço subtrair e acho o resultado. Vamos lá? Então, olha só. Tá aí, ó. Conforme o princípio de conservação de energia, sabemos que a energia mecânica em A e, no caso, né, é a mesma em C. Aonde? Depois, não é no ponto B que eu vou considerar, porque aqui ele bate na mola. É aqui, ó. Eu tenho que saber quanto vai comprimir até o ponto C, mas toda energia que está aqui nesse ponto A vai ter que estar no ponto C. Toda. Tomando o ponto C como nível 0 de referência, tá vendo? Nosso nível de referência não é a mola a 2 metros, mas sim aonde a mola vai chegar para as alturas, né? E a energia mecânica em A, onde a energia cinética é 0, porque o bloco está parado, certo? Nesse ponto o bloco está parado, será apenas a energia potencial gravitacional, não é? Então, a minha energia mecânica no ponto A é só energia potencial, só. Então, como é que calcula a energia potencial? Como é que calcula a energia potencial? Lá naquela altura, mgh, massa, gravidade e altura. A massa é meio, a altura, a massa é meio, a gravidade é 10. E o que acontece, professor? De onde vem esse 2x? Lembra lá, ó. 2 metros... bateu na mola e comprime mais um pouquinho que é x. Então, o que eu tenho? 2 metros mais x, certo? Então, é daí que vem esse 2x, tá? 2 mais x. Então, minha energia vai ser o quê? Quanto é meio vezes 10? É a metade. Então, meio vezes 10, 5. Só que aí tem que multiplicar tudo que está dentro, né? Então, vai ficar 5 vezes 2, 10 e 5 vezes x, 5x. Certo? Só multiplicou.
Ah, professor, deixa isso aqui, ó, energia potencial no ponto A. Energia potencial no ponto A é 10 mais 5x. Eu posso achar ainda não, porque eu não tenho essa energia aqui e não tenho x também, não dá para resolver. Considere o sistema conservativo, a energia mecânica em C, onde a energia potencial gravitacional é zero. Por que é zero aqui? Porque parou. E está lá no início. É o ponto mais baixo que pode chegar. A altura é zero. Aí, olha só, a potencial gravitacional é nula e a cinética também, no caso, né, menor comprimento, a velocidade zero. Será somente a energia potencial elástica, porque o bloco está parado. É onde ele para voltar. Então, o que acontece, pessoal? O bloquinho vai cair, ele vai chegar lá, parou. Ah, mas por que a energia potencial é zero? Porque está no nível mais baixo. E por que a energia cinética é zero? Porque está parado. Só tem a energia elástica, certo? Potencial elástica, vamos lá. Então, a energia potencial elástica. Então, toda a energia que eu tenho aqui nesse ponto é só essa, ó, energia potencial em C. Lembrando que energia mecânica nesse ponto A tem que ser igual no ponto C. Toda a energia em A tem que se transformar em C. Então, a energia mecânica em A é PGA, certo? Energia potencial gravitacional em A. Então, olha só, toda energia lá embaixo em C, toda essa energia aqui, ó, é igual aqui. É igual, tem que manter. Então, olha só, o que é energia potencial elástica? Kx ao quadrado dividido por 2. Isso é uma equação, certo? Beleza. Qual é a energia potencial no A? Lembra lá que nós achamos lá no início, aqui é o 53, deve ser o 51. Isso, está aqui, ó. 51, tá vendo? Nós achamos aqui, ó, que a energia potencial em A é 10 mais 5x. É isso que eu tenho. Mas não achei por causa do x, né? E aqui, energia potencial em A é 10x mais 5. Viram que apareceu um x ao quadrado? De onde vem o 100? É a constante da mola. 100x ao quadrado dividido por 2 igual a 10 mais 5x. Passo 2, na realidade, dividir o 100 por 2, né? 50. E passo tudo para o lado esquerdo. Vai ficar 50x ao quadrado menos 5x menos 10, uma equação de segundo grau. Como é que resolve a equação do segundo grau? Simplificando, né? Divide tudo isso daqui por 5, tudo isso aqui, ó. Vai ficar 10 menos x mais 2, menos 2. 10 menos x menos 2. Dividir tudo por 5, tá? Então, A é igual a 10, B é igual a menos 1 e C é igual a menos 2. Olha lá. Média Bhaskara, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Até hoje eu lembro do ensino fundamental que eu repeti isso várias vezes, né? Então, B é quem? B está aqui, ó, tem umzinho aqui na frente do x. Menos 1 ao quadrado, menos 4 da equação, vezes C, quanto é, no caso, né? Quanto é o A? 10 e o C, menos 2. Tem que botar o sinal, tá? Menos 1 ao quadrado é 1. 4 vezes 10 vezes 2, 80. Menos e menos dá mais, então mais 80. 81. Então, delta é 81. O que isso ajuda? A raiz quadrada de 81 é fácil, ó. O que é x? X é a segunda parte, né? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Isso é o x. Então, vamos lá. Quem é o b? Menos 1, tá? Tem um sinal de menos da equação, menos 1. Mais ou menos a raiz de 81, que é fácil, né? 9. 2 vezes a, que é 10. A raiz é 9. Sinais iguais dá positivo, dá 1 mais ou menos 9 sobre 20. Então, a primeira vai ficar 10 dividido por 2, que dá meio. A segunda vai ficar menos 0,4. Não posso utilizar. Por quê? Como x é negativo, não satisfaz e eu não uso esse daí. Então, esse meu x vai ser meio, 0,5. Então, o x aqui, ó, ele vale 0,5. Mas vocês lembram o tamanho da mola? Qual é o tamanho da mola? A mola vai ser aqui, ó, o y. Quanto é? Y mais x é igual a 80 centímetros. Como eu sei que x é meio, o que acontece?
eu vou ter que é 0,8 menos x. É 0,8 menos 0,5. Portanto, a mola vai ficar numa altura de 0,3, 30 centímetros. E a mola vai comprimir 0,5, tá? O desenho não está igual, teria que ser o x bem menor, né? O y bem menor do que o x, mas é só uma representação. Portanto, 0,3 é uma questão imensa, mas é uma questão que a gente usa muito matemática, muito entendimento, analisar passo a passo, tá bom? Então, como eu acho x, e eu sei que a mola tem 80, se x é meio, né? 0,5 e 0,8. Logo, vai ficar na altura de 0,3 metros, que é 30 centímetros. Bom, qualquer coisa vocês vão aí revendo essa questão. A questão 2. O conceito de energia foi de suma importância para o desenvolvimento da ciência, em particular da física. Sendo assim, podemos dizer que o princípio da conservação da energia mecânica diz que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma? Será que é isso? Princípio da conservação. Lembra, não é o conceito de energia. Que a energia pode ser gastada e perdida? Nossa! A energia total de um sistema isolado é constante? Que a energia jamais pode ser transferida de um corpo a outro? Será que não? A energia cinética de um corpo está relacionada com a força da gravidade? Não, gente. Nós falamos aqui que é manter constante. Então, letra C. A energia total de um sistema isolado é constante. Só isso. Básico. Mantém. Se mudar, não vai ser possível fazer a solução das situações que você considerar. E para fechar uma questão de Enem, né? Aí sim, ó, energia cinética em energia potencial e até elástica, né? Por causa dos colchonetes quando cai. Mas vamos lá. Questão 86, Enem 2011. Uma das modalidades presentes nas Olimpíadas é o salto com vara. As etapas de um dos saltos de um atleta estão representados. Primeiro, corrida. Segundo, ele coloca ali a vara, ele engata, né, que tem uma parte para engatar. Ele chega na parte mais alta e depois cai no colchonete. Desprezando-se as forças dissipativas, resistência do ar e atrito, para que o salto atinja a maior altura possível, ou seja, o máximo de energia seja conservada, é necessário que, vamos lá, a energia cinética representada na etapa 1 seja totalmente convertida em energia potencial elástica, representada na etapa 4. Então, olha só, toda a energia aqui, ó, está falando que a energia cinética em 1 tem que ser energia potencial elástica na 4, toda energia cinética tem que transformar na 4? Então, olha só o que ele fala, né? Atinge a maior altura possível. Será que é isso que tem que acontecer? Então, gente, vamos analisar logo. Toda energia que ele tem aqui na corrida que ele vai chegar na velocidade maior, certo? Então, ele perguntei, para que o salto atinja a maior altura possível. Então, pessoal, olha só. Você acha que uma pessoa que correr devagarzinho vai chegar lá, colocar e vai subir? Não. Mas se ele vier veloz demais também, se ele erra, ele acaba passando. Ele tem que pegar toda a energia cinética que ele vem correndo. O que ele faz? Ele pega aqui, sai correndo, né? Corre, coloca. Quando ele coloca, ele pula. Ele tem esse impulso também, né? De fazer subir. Mas toda a energia que armazenou na corrida, ele tem que ter no ponto mais alto. É isso que está relacionando, porque está falando de altura, certo? Então, vamos ver qual é a questão? Então, com certeza, né, gente? A energia cinética, olha só, a energia cinética representada na etapa 1 seja totalmente convertida em energia potencial na etapa 3, certinho, ó. Toda a energia cinética na 1 tem que estar na 3, que é a altura máxima, é isso que ele está querendo, certo? Toda a energia. Então, aqui, ó, representado, né, mostrando aí para vocês como é que ficaria até de uma forma diferenciada. Então, para que atinja a altura máxima, é necessário que a energia mecânica no primeiro momento, energia cinética, seja a maior possível. Pelo princípio da conservação, quanto maior a velocidade, maior será a altura, né? Pois a altura cresce com a velocidade ao quadrado. Então, tem que ter uma velocidade muito grande. Toda aqui, ó, tem que estar aqui na etapa 3. Bom, e o pré-requisito, né? Teorema do impulso.
mãozinha em física. Vocês vão assistir aí 18 minutos e 46 segundos, né? Física Total, publicada em 3 de dezembro de 2015, disponível nesse endereço. Então, vão lá, dê uma assistida que vai servir. Então, pessoal, na próxima aula vamos continuar falando de energia, mas de uma forma diferenciada. Agora, aqui a gente para um pouquinho com essa forma e vamos falar um pouquinho de outra. Mas esse assunto vai até o final da vida de vocês. Energia é tudo, tudo e tudo, certo? Até mais, gente.